Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu curso. Professora Carol Macalbal por aqui, para nós analisarmos aí as questões de direito processual que foram cobradas no nosso concurso aí de analista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Eu vou dizer para vocês que eu fiquei feliz com o que eu vi em processo civil. Achei uma prova justa, uma prova aí que realmente trouxe, casos práticos e a aplicação do nosso direito processual civil, e fiquei também muito feliz que os temas, foram os temas que nós estudamos ao longo do nosso curso. Inclusive tivemos questões, até quem fez o nosso curso de resolução de questões, nós tivemos questões, em específico aquela questão envolvendo o juizado especial civil. Eu me recordo que na aula eu falei, pessoal, muita atenção aqui com essa questão, do valor da causa quando se tratar de juizado especial civil, que esse valor de até 40 salários mínimos, ele não vai se aplicar para fins de conciliação. E aí eu até falei, olha, a FCC adora isso, tá? Então, muito provável que possa aparecer aí na sua prova, e felizmente apareceu. Bom, pessoal, espero aí que vocês também tenham gostado da prova de direito processual civil, das questões. E agora o que a gente vai fazer é uma análise, um apanhado geral aqui, que eu vou comentar aí quais são as alternativas corretas que deveriam ter sido assinaladas. Tudo bem? Bom, vamos começar então a primeira questãozinha, tá? Então nós temos essa primeira questão aqui, deixa eu colocar na tela para vocês, ó. A questão aí número 71. Pessoal, eu não vou ler toda a questão, realmente vou comentar aqui os temas, tá? Essa é uma questão que cobrou aí de vocês conhecimentos a respeito, do que nós denominamos aí de provas, as provas no processo civil. E aqui em específico queria saber sobre um aspecto relacionado ao ônus da prova, quando nós temos ali uma impugnação, que envolva a questão de assinatura em contrato. Então nós temos aqui um caso em que o próprio enunciado fala, que o tal do Rafael, ele fala que, olha, eu desconheço esse contrato e, além disso, tô questionando o que foi a autenticidade daquilo que foi assinado. E aí a alternativa correta, a alternativa que deveria ter sido assinalada é a nossa alternativa aqui, deixa eu só passar, é a nossa alternativa, C, ó que bacaninha, A alternativa C de Carol Macalbal. Embora, tá, pessoal, o enunciado falava, de acordo com tese firmada em tema repetitivo, mas o próprio Código de Processo Civil, lá no nosso 429 do CPC, ele já vem nos dizer aí que esse ônus, cabe para quem produziu o documento. Então, sendo o banco que produziu aquele contrato que eu não conheço, cabe a este banco, cabe a esta instituição financeira, o ônus de provar esta autenticidade. Então, embora a gente tivesse ali no enunciado, com base em tese firmada em repetitivo, pelo STJ, mas o próprio Código de Processo Civil já adota aí esse critério, que seria aí o 429 do CPC. Então, enfim, aqui é uma questão abordando a temática de provas no processo civil, em específico sobre o ônus da prova. Vamos ver aqui a nossa próxima questão. Temos aí 9 questões, para passar envolvendo o processo civil. A questão já número 72. Essa daqui foi bacaninha, Essa daí é a que eu falei até, que a gente fez várias resoluções de questões, para quem acompanhou o nosso curso, o nosso RQ, nós tivemos várias questões abordando que a alternativa correta vai ser a alternativa B, no sentido aí, critérios relacionados ao nosso juizado especial civil, o nosso JEC, quando a gente fala em juizado especial civil, quando a gente fala no JEC, a gente tem ali o da Lei 9.099 de 95, deve ser observado ali um critério, para fins de valor da causa, de competência mesmo do JEC. E aí, este valor da causa, ele é de 40 salários mínimos. No entanto, não se aplica para fins de conciliação, tá? Então, aqui deveria ter sido assinalada a alternativa B de bola, que esse critério aí de limitação de 40 salários mínimos na Lei 9.099 não se aplica quando nós estivermos diante
né, de conciliação, que aí o valor pode superar a 40 salários mínimos. Mas até na aula mesmo, né, e aí a gente teve RQ, tivemos também em aula mesmo lá no nosso curso, a parte de teoria, eu até brinquei aí com os alunos, falei assim, mas quem que vai ser o doido que vai aceitar, né, algo ali acima de 40 salários mínimos, sabendo que é o limite do JEC, mas tá na legislação, às vezes é o que eu brinco, né, Alice no País das Maravilhas, mas está na legislação e cobrou aqui letra de lei, tá? Essa é uma questãozinha bem batida pela banca FCC, que nós mapeamos aí bem e um tema aí previsto. Bom, a nossa próxima questão de processo civil, vamos ver o que nós temos agora. A questão 73, tá? Essa é uma questão que veio aí cobrar conhecimentos relacionados à figura do mediador e a figura do conciliador, então também a questão de mediação e conciliação, tá bom? Essa questão, pessoal, ela era possível, né, de fato ali a gente responder ela com conhecimentos relacionados logo ali no artigo 165 do CPC. O artigo 165 do CPC e os seguintes, eles vêm aqui nos trazer elementos relacionados aí à figura do mediador, à figura do conciliador e também até os aspectos relacionados, né, propriamente aqui, a mediação e conciliação. E aí, essa questão 73, ela queria, né, que fosse indicado quais itens são considerados corretos. Então, o itemzinho 1, né, que pode ser um trabalho voluntário, a mediação e a conciliação, tá correto. O itemzinho 2 também está correto, o conciliador ele pode sugerir soluções, o mediador não, né? O mediador é aquele que de fato faz retomar o diálogo, ele não sugere ali soluções, quem sugere é o conciliador. E o conciliador, obviamente, quando ele vai sugerir ali soluções, óbvio que ele não pode utilizar nada relacionado à intimidação, né, para que as partes conciliem ou mesmo algum tipo de constrangimento. A letra da lei mesmo, né, ali nos parágrafos do artigo 165 fala que é vedado a utilização de meios de constrangimento ou intimidação, né? Então aqui ele só considerou intimidação, também está correto o itemzinho 2. O itemzinho 3, né, que é a questão do dever de sigilo do mediador, quando me fala não se aplica ao juiz do processo, não se aplica essas questões aí de mediações, né, são questões aí que envolvem toda uma questão de sigilo, então a gente também tem aplicação. Então o item 3 está errado. E o itemzinho 4, que vem nos dizer que esse mediador fica impedido pelo prazo de 2 anos, é prazo de 1 ano, tá? Então o errinho tá aí na questão do prazo, o item 4 também está errado. Logo aí, destas afirmativas, as afirmativas corretas seria a 1 e a 2, razão pela qual a alternativa correta é a alternativa A de amor, olha que beleza. Então aqui deveria ter sido assinalado a alternativa A, porque o item 1 e o item 2 são os itens corretos, tá? Bom, seguindo aqui um pouquinho mais, olha só mais uma questãozinha. Estudamos também, né, sobre a questão de consignação em pagamento de aluguéis e acessórios, inclusive na Lei 8.245, que era a lei que versava sobre aí o tema locação, né? E é importante você observar até que o próprio enunciado vem me dizer aí que era consignação em pagamento, né? Mas o objeto seria ali aluguéis e acessórios. Então vamos lá. Olha só, na ação de consignação que objetivar o pagamento dos aluguéis e acessórios da locação, eventual apelação da sentença terá como regra efeito devolutivo e suspensivo. Pessoal, as ações locatícias, quando eu tenho sentenças nestas ações locatícias, não vai ter efeito suspensivo automático. Então isso aqui, ó, essa era a importância, né, de ter estudado a Lei 8.245 para saber esta regra específica processual, porque ele queria saber consignação em pagamento a ação lá na lei de locação, né? Felizmente também abordamos aí ao longo do nosso curso a Lei 8.245. Bom, outro aspecto, o itemzinho B de bola, né, que vem e fala, olha,
o autor será intimado a efetuar o depósito judicial da importância indicada na inicial em 5 dias, a partir da citação do réu, sob pena de extinção do feito. A gente também destacou isso, né? Que sendo consignação em pagamento de aluguéis, a lei de locação, a lei 8.245, traz um prazo que esse depósito tem que ser em 24 horas até, né? Não é em 5 dias. E também não é a partir da citação do réu, é a partir da decisão que determinar, de fato, que autorizar este depósito. Então, o item B de bola está aí incorreto. Agora, o que a gente tem no itemzinho C? Se não for oferecida a contestação, o juiz acolhe o pedido formulado na inicial, isentando ambas as partes do pagamento de custas e honorários. Não, se ele acolheu, então o autor ganhou. Quem é que vai sofrer os ônus da sucumbência é o réu. Então também não faz sentido. O item D me diz, olha, se houver contestação, o réu só pode levantar os valores depositados em juízos após o trânsito em julgado, ainda que a parte deles seja incontroversa. Não, pessoal, porque, né, em caso ali de sentença, o recurso de apelação não vai ter efeito suspensivo, então eu já posso dar cumprimento. Então também aí algo que deveria ter sido interpretado de acordo com a lei 8.245 e que felizmente tivemos uma aula específica também no nosso curso para falarmos das ações locatícias. E finalmente, a alternativa correta é a alternativa E de escola, né? No sentido de que, olha, se eu tenho uma ação de consignação em pagamento, vai lá o locatário e fala, ó, vem aqui, estou depositando dinheiro, este locador, que vai ser o réu nessa ação de consignação em pagamento, ele pode se defender, contestar e sim pretender algo contra aquele autor, contra o locatário. E aí, o locador, ele pode pedir o despejo e a cobrança aí também dos valores, né, objeto da consignatória. Então, deveria ter sido assinalada a alternativa E de escola, tá? A alternativa correta é a alternativa E de escola. Questãozinha bem bacana, viu, pessoal? Que trabalha elementos tanto ali, né, da questão de consignação, mas com também elementos específicos da lei 8.245. E até, né, que eu disse até na aula, eu falei, olha gente, vocês vão ter que fazer aqui, provavelmente defesa, né, em ações de despejo, que acaba de sendo algo bem comum aí no dia a dia da defensoria, né, então realmente aí estava alinhado com a ideia do examinador e foi um tema também cobrado. Olha só, a questão 75, né? O que essa questão 75 ela trata? Ela vem dizer sobre cumprimento de sentença, seria um cumprimento de sentença contra o Banco A e a seguradora B, porque tanto o Banco A quanto a seguradora B foram condenados aí solidariamente, lá na fase de conhecimento, ao pagamento de R$5.000. E aí o que nós temos? Foi proferida uma decisão no cumprimento de sentença em que o juiz acolhe a impugnação, né, apresentada pela seguradora B e reconhece a sua ilegitimidade. E aí prossegue o cumprimento de sentença em relação ao Banco A. Peraí, eu tinha 2 executados, um tá caindo fora. Vai continuar o cumprimento de sentença contra aquele outro executado que seria o A. Desta decisão cabe que recurso? É apelação? Essa decisão pôs fim ao cumprimento de sentença? Extinguiu a execução? Não, né? Se não extinguiu, então nós estamos diante de decisão interlocutória. E aí o artigo 1015, parágrafo único, também trabalhamos, né, em aula, quando nós estamos diante, né, de um cumprimento de sentença e qualquer decisão interlocutória que for proferida nessa fase de cumprimento de sentença, eu posso agravar. Não está restrito ali de fato, né, àqueles incisos do artigo 1015, porque os incisos do artigo 1015 é para fase de conhecimento e não para fase de cumprimento de sentença. Logo aqui, como eu não tive a extinção da execução, né, então não se fala em apelação, porque eu só posso fazer apelação quando eu tenho sentença, e sentença é a decisão do juiz que põe fim ao processo de conhecimento ou extingue a execução. Não extinguiu, prossegue o cumprimento de sentença em relação ao Banco A. Logo, isso é uma decisão interlocutória, e quando eu tenho decisão interlocutória em cumprimento de sentença, seja ali o assunto que for,
O recurso cabível é o agravo de instrumento, né? Que ele visa que, olha, não encerrou a fase de cumprimento de sentença, deveria ter sido assinalada a alternativa D de dado, tá? Então, tudo onde tem apelação cai fora, mandado de segurança cai fora, quando ele vem falar, não é uma decisão agravável. É sim, é uma decisão agravável, porque o rol taxativo do 1015 é para fase de conhecimento e não para fase de cumprimento de sentença. Belezinha? E o item E tá incorreto, né? Não é agravo interno. A gente só tem agravo interno, de fato, quando nós estivermos aí diante, né, de decisões proferidas lá no tribunal, quando for o relator, nada a ver também com este enunciado. Felizmente aí mais um teminha, né, que abordamos ao longo do nosso curso, então a alternativa correta, a alternativa D de dado, tá? Vamos aqui para nossa próxima. Olha só, mais uma também aí, hein? Olha só, mais uma questãozinha que nós abordamos em aula, tivemos uma aula específica para tratar a respeito desses aspectos processuais, né? Até na própria lei aí que envolve a questão de violência doméstica. Então, a questão 76, nós tivemos o seguinte: a Maria buscou atendimento na Defensoria Pública de São Paulo para ajuizar ação de divórcio. A Maria, já separada de fato, atualmente reside em São José dos Campos e o réu lá em Paraibuna. Ambos, quando residiam juntos, tiveram o último domicílio do casal na cidade de Taubaté. O casal não teve filhos, porém a Maria relata ter sido vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí o casal adquiriu apenas um bem imóvel. E aí queria saber, né, qual é o foro competente para a ação. E aí aqui a gente tem a questão, né, do próprio aí domicílio da mulher, né, tendo em vista o aspecto relacionado ao critério aí, né, o aspecto relacionado à violência aí doméstica, tá? Então, tanto aí pela própria lei que cuida de violência doméstica, bem como até o Código de Processo Civil, a gente tem aí o aspecto, né, que levaria para o domicílio da mulher. A alternativa correta é a alternativa C de Carol Macaubal, inclusive, né? Então, aqui deveria ter sido assinalada a alternativa C de Carol Macaubal. Bora aqui para mais uma questãozinha, hein? Vamos lá. Essa aqui, tá, pessoal? Essa é uma questão mesmo com um aspecto jurisprudencial. Tá? Esta questão, ela cobrou conhecimentos aí no aspecto jurisprudencial. Isso é um tema, né, bastante discutido, principalmente no IBDFAN. Então, a gente tem aqui uma mistura, né, tanto do aspecto processual quanto aí o direito de família, tá bom? E aí a alternativa correta é a alternativa C, mas a base disso é jurisprudência, né? E o seu edital, ele poderia aí também cobrar de você jurisprudência. O que nós temos nessa questão 77, né? É uma questão que ela envolve temas relacionados à questão de divórcio, ações de família, né? Até, se você pegar o nosso detone, eu falei, você vai lá fazer sua prova, questões envolvendo as ações de família, você pode ter certeza que você vai se deparar. Dito e feito, né? A anterior era essa também, então era algo aí também previsível no direito processual civil. O que nós tivemos? Olha só, em ação de divórcio, com discussão de guarda, alimentos e partilha de bens, a autora vem enfrentando dificuldades na citação do requerido. Já foram expedidos alguns ofícios de praxe para obtenção de endereço, porém ainda não esgotadas tentativas de localização pessoal do réu. Diante da demora na localização do requerido, a autora narrou o desejo de conseguir o divórcio independentemente da citação. Assim, com o objetivo de dissolver o vínculo matrimonial no curso da ação de divórcio, a Defensoria Pública poderá requerer. Então, aqui, de acordo com o entendimento jurisprudencial, a alternativa correta é C, tá? Tutela provisória de evidência. Os tribunais têm admitido esse pedido de tutela provisória de evidência, mas é um aspecto totalmente jurisprudencial, belezinha? Então, não seria ali uma nomeação antecipada de curador especial, né, ao réu, porque quando a gente não encontra o réu, não é aqui a questão de nomeação de curador, né, especial. Então, primeiro a gente precisaria seguir outros elementos, né, para se fazer aí
de fato essa citação, não é produção antecipada de provas, a que prova que eu vou produzir aqui, essa produção antecipada de provas seria só lá no caso do artigo 381, eu faço uma produção antecipada de provas quando eu tenho ali impossibilidade de produzir uma prova, porque no curso do processo vai ser impossível, vai ser difícil, ou eu faço uma produção antecipada de provas para eu tentar uma conciliação, né, ou eu justificar ou evitar a propositura de uma ação. Não era o caso aqui. Um julgamento antecipado da lide também não, né, porque nem de fato a gente teve citação em julgamento antecipado da lide, eu só penso isso depois de contestação, né, então também na nossa linha do tempo, trabalhamos linha do tempo ali no Detona, né, eu fiz a linha do tempo com vocês, então pela linha do tempo era impossível, né, a questão ali do julgamento antecipado da lide, e essa dispensa também da audiência, né, não era caso, ela é realmente obrigatória, ela tem que ali ocorrer. Então, por exclusão, né, e lembrando que o fundamento é jurisprudência, deveria ter sido assinalada a alternativa C de Carol Macaubal, beleza? Vamos lá agora para a questãozinha aí número 78, tá? A questãozinha número 78, pessoal, ela envolve, queira ou não também, né? Falamos aí mais uma vez negócio de família. Então, a questão 78, ela vem tratar sobre aspectos relacionados aí ao direito de família, e em específico sobre o nosso cumprimento de sentença, tá? O cumprimento de sentença de alimentos pelo rito de prisão, né? E aqui é um caso em que, poxa, eu tenho um pai, esse pai tá trabalhando, quero descontar ali na folha, né, de pagamento. Quem é que de fato vai, né, ser o executado? O executado é o pai, a empresa não tem nada a ver. O que vai ter? A empresa vai ser oficiada para realizar, né, de fato ali a retenção. Então, ele queria um aspecto que vinha nos cobrar sobre a legitimidade, né, num cumprimento de sentença pelo rito de prisão. Você queria que a empregadora fosse presa, né? Não faz sentido, pessoal. Então, aqui a empregadora, ela não é uma executada, não, ela vai ser apenas, né, oficiada para ter ali o desconto em folha de pagamento dessa pensão. Então, aonde que ele vinha e me falava, olha, vamos colocar a empregadora também no polo passivo, tá errado. A alternativa A, errada, o pai e a empregadora. E a alternativa E, o pai e a empregadora. Não. Depois a gente tem, né, o item B, fala, olha, apenas o pai requerendo a sua prisão civil como uma medida ali coercitiva, e somente o pedido de expedição de ofício que deveria, né, ser ali limitado somente para descontar as prestações alimentícias futuras. Não, pode ser também, né, as anteriores, mas aí eu tenho que observar um percentual ali, né, não pode ultrapassar 50% dos ganhos líquidos desse pai aí. E, obviamente, diante disso, a gente já chega aqui na alternativa correta. A alternativa que deveria ter sido assinalada é a nossa alternativa D de dado, tá? Então, deveria ter sido assinalada aqui a alternativa D de dado. É uma questão cobrando aí conhecimentos lá do nosso 528, 529 do Código de Processo Civil, cumprimento de sentença de alimentos pelo rito de prisão, tá? Pessoal, também trabalhamos isso, né, nas nossas aulas, tanto em RQ, também tivemos aula de cumprimento de sentença envolvendo aí a questão de alimentos ao longo do nosso curso. Então, a alternativa correta, a alternativa D de dado. Bom, temos agora aqui a nossa questão, deixa eu voltar, a questãozinha aí, número 79. A questãozinha número 79 é uma questão que vem cobrar da gente aí critérios relacionados à gratuidade da justiça. Também aí uma temática, né, pessoal, que acaba por envolver o dia a dia em defensoria. Então, nós estamos aqui diante de um caso em que eu tenho, né, uma autora, que é a Elaine, que entra com uma ação indenizatória contra o Murilo por intermédio da defensoria. E aí, em contestação, o Murilo, representado por advogado particular, em contestação, Murilo, representado por advogado particular, requereu a gratuidade de custas. E o pedido foi deferido, né, pelo juiz. E aí quer saber o seguinte, olha, essa autora que ingressou de fato, né, com esta ação por intermédio da defensoria, essa autora, a Elaine, em réplica,
relata a defensoria que o Murilo ele é empresário e que ele tem condições de pagar essas custas. Como é que o Murilo vai impugnar essa gratuidade que foi concedida? Bom, aqui o que eu tenho que fazer? Depois da contestação, qual que é a minha próxima peça? Depois da contestação, a minha próxima peça é a réplica. Então, eu vou impugnar esta gratuidade em réplica. Então, deveria ter sido assinalado a alternativa B de bola, tá? E essa questão de impugnação da gratuidade não vai suspender o processo, não tem nada disso. Carol, mas por que não seria o tal do agravo de instrumento, né? Não é o agravo de instrumento aqui pelo fato de que o artigo 1015, inciso 5º do Código de Processo Civil, de forma expressa ele vem me dizer, olha, só cabe agravo de instrumento da decisão interlocutória que indefere gratuidade ou indeferir, aqui foi deferida, ou da decisão interlocutória que fizer o quê? Que acolhe a impugnação e revoga. Então essas são as hipóteses, pelo 1015, inciso 5º do CPC. Então não seria aqui o agravo de instrumento, seria mesmo em réplica, né? E não teríamos a suspensão, logo aí deveria ter sido assinalado a alternativa B de bola, tá? Essa aí foi a nossa última questão envolvendo direito processual civil, né? A questãozinha número 79. Senhores, estas aí eram as questões, estes os temas. Carol Macabal ficou bastante feliz aí com o que viu, né? Sendo cobrado em processo civil. Temas abordados ao longo da nossa aula, questões resolvidas ao longo até do nosso curso de RQ, resolução de questões. Fiquei realmente feliz aí com o que vi. Espero que você tenha, né, acertado essas questões aí e que também tenha aí se deparado com questões, enfim, previsíveis, também tenha aí se deparado com outros temas relacionados ao longo dos seus estudos. Tá certo, pessoal? Era isso. Nos vemos aqui no meu curso, hein? A gente vai ter aí curso também de segunda fase, curso aí focado agora num aspecto prático e vamos embora aí para essa preparação. Tá certo, gente? Um beijo e até uma próxima. Tchau, tchau!